Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, mestre em Educação com pesquisa na área de Educação Ambiental e diretor de Sustentabilidade do INPEM, Instituto Nacional de Pesquisas Monográficas. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu fui indicado a uma premiação de reconhecimento nacional. Trata-se do Prêmio Excelência e Qualidade, que faz a premiação dos melhores do ano. Essa premiação ela é oferecida pela Associação Brasileira de Liderança, Brasil Líderes. E, felizmente, hoje eu posso fazer esse vídeo em comemoração a essa premiação que para mim foi muito importante, porque ela vem a coroar todo um trabalho que eu venho desenvolvendo particularmente desde 2006 na área de educação ambiental. E por conta disso, em agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para que eu estabeleça um marco de agradecimento e de trabalho. Particularmente a diretoria do INPEM, na pessoa do professor e doutor Wagner Guedes. Então, por falar nisso, eu quero aproveitar a oportunidade de colocar em pauta nesse vídeo, em especial, o projeto mais importante do INPEM, o projeto SP-150, da rodovia Anchieta. E, em primeiro lugar, eu não quero me estender muito em detalhes e minúcias do projeto como um todo, porém, eu quero dar a minha contribuição para esse projeto a partir deste vídeo nessa nova fase, comunicando a todos que possam ter interesse nesse tipo de assunto para que eles possam contribuir de alguma forma com um apoio a esse projeto. A contribuição se faz necessariamente a partir do momento em que você toma interesse por ele. A partir do momento que você compartilha as postagens, compartilha um vídeo como esse, a partir do momento em que você apoia divulgando, até que nós possamos realizar esse projeto em começo, meio e fim, nós precisamos muito do reconhecimento da sociedade, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com cultura, com conhecimento, com pesquisa. Esse é o caminho que o INPEM decidiu trilhar desde a sua origem. Pois bem, eu quero comunicar para vocês hoje, de uma forma bastante pessoal, o que traz o projeto SP-150 da rodovia Anchieta, principalmente do que diz respeito ao meu trabalho. Ao meu trabalho na área ambiental. Então quero fazer uma exposição daquilo que é importante para nós dentro do meu conhecimento e da minha área de atuação, tá certo? Então, nós temos aqui, no caso da rodovia Anchieta, particularmente, uma rodovia que tem aí a sua construção na década de 40 e a necessidade de se fazer um trabalho para facilitar a movimentação de cargas e pessoas no momento em que
as rodovias, né, os caminhos, como a antiga Estrada de Santos, né, e anterior a ela, até mesmo o caminho do Imperador, não davam vazão suficiente para aquela demanda que a cidade de São Paulo vivia naquele momento e que o Brasil vivia naquele momento. Era necessário uma obra um pouco mais vultuosa, no sentido de oferecer um tráfego mais fluente para o Porto de Santos. Nessa imagem, por exemplo, de 1946, vocês estão vendo a visita, né, de transportadores rodoviários, grandes interessados por esse empreendimento. Nessa visita, eles conseguem ver de uma forma em foco, né, toda a grandiosidade daquela obra naquele momento. Notem bem, nós estamos falando de 1946, o momento, né, em que a obra estava em andamento, e essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto de agosto desse ano de 1946, tá? Bom, as obras da rodovia Anchieta, isso eu quero que você deixe essa imagem como uma imagem de referência. Ela oferece, né, como uma obra de grande porte, uma oportunidade de trabalho para pessoas de diversas partes do país. As obras rodoviárias são obras de grande porte e exigem uma quantidade muito grande de trabalhadores, né, de vários níveis, né, de capacidade, desde o pedreiro, desde do auxiliar, desde o maquinista, né, do caminhoneiro, o engenheiro, enfim, todos eles estavam envolvidos naquela construção, como é de costume numa obra de grande porte. Porém, aquela obra, por ter uma grandiosidade, né, por conta da sua extensão, ela exige uma quantidade muito grande de trabalhadores. Aqui os trabalhadores estão agindo numa pavimentação em concreto, que é uma pavimentação que não se encontra em qualquer rodovia. O fato é que essa forma de trabalho, ela é muito comum nas décadas de 40, 50, 60. Por quê? Porque existe na mentalidade dos administradores públicos, né, de que o progresso se faz através de abertura de estradas. As estradas são necessidades, né, para se desenvolver o país. O desenvolvimento era representado pela abertura de fronteiras. Essas fronteiras precisavam ser abertas e o desafio, né, de se transpor os obstáculos naturais é uma constante naquele momento. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que a natureza, né, ela é vista como um desafio a ser vencido. Desafiar a natureza e vencê-la é sinal de progresso e de prosperidade. Isso pode não ser o raciocínio ou o pensamento ideal para os dias de hoje, mas para aquela época era uma situação absolutamente normal e até aconselhável, tá? Ok, aqui vocês estão vendo uma foto da inauguração da Via Anchieta em 1947, tá? Uma pista da Via Anchieta inaugurada, tendo aqui no carro principal, né, o então governador Reinaldo de Barros, Adhemar de Barros, né? O governador Adhemar de Barros desfilou em carro aberto e desceu a serra como uma forma simbólica de
inaugurar essa rodovia. Muito bem. Aqui nós temos uma parte, né, do trecho de planalto da rodovia, como vocês podem ver aqui. Uma rodovia que foi ampliada depois. Ok, cabe a um olhar mais atento ao acabamento, à qualidade da rodovia nos dias de hoje. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, que tem reconhecidamente a melhor cobertura rodoviária do Brasil. Ou seja, além de ter uma vasta malha de rodovias, as rodovias são de ótima qualidade. A rodovia Anchieta, em particular, ela começou a desenvolver uma adaptação aos dias atuais. Mas eu acho importante a gente guardar essa imagem, né, com essas duas pistas, com os trechos com cobertura vegetal, né, e principalmente observar que de um lado como do outro você tem uma demonstração visual de todo um desenvolvimento, né, de empresas, tá? Um desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele é uma prática muito comum, né, por conta das estradas. Isso porque as estradas, elas favorecem o escoamento. Porém, muitas vezes a estrada ela é apenas o princípio de um processo de modificação do meio ambiente, onde as situações originais, né, são totalmente abandonadas por uma situação nova. Aqui, por exemplo, você tem um trecho absolutamente urbanizado. Então, tanto a parte boa das empresas, do espaço, né, bom para se implantar toda a logística, como também o lado ruim, né, das favelas, das moradias inadequadas que se instalaram ao longo da rodovia, que muitas delas começaram com as casas temporárias, os barracos temporários, que guardavam os materiais de construção da própria construção da estrada, que depois acabaram sendo habitadas por funcionários, trabalhadores que estavam construindo a estrada. Você tem que levar em conta que a rodovia não é feita num lugar onde se tem muita população, isso na década de 40. Então, o que acontecia? O trabalhador tem que ir até o canteiro de obras e depois voltar para casa. Visto que é um trabalho muito duro, muito exigente fisicamente, alguns trabalhadores optaram por dormir nas casas, nos casebres ou barracos que eram feitos justamente para guardar os materiais de obra. Daí por diante, o que acontece? Quando termina a obra, muitos trabalhadores que dormiam já lá acabam ficando. Por exemplo, se um trabalhador tem família em outro estado, esse trabalhador toma conta daquele barraco, fica naquele lugar, e aqui é uma possibilidade de você viver próximo de uma estrada. Enquanto que, se você voltar para a casa de onde você morava, na periferia de São Paulo, você provavelmente teria um lugar de difícil acesso. Aí então começa a habitação desordenada nas margens da rodovia. Repare que a rodovia ela traz progresso, mas ela também traz desigualdade, né? E ela é uma fonte de estudos interessantíssimo do ponto de vista, né, da condição humana, da condição ambiental, né, da condição econômica e assim por diante, tá bom?
Muito bem, ao longo da rodovia a gente pode ver que, apesar da precariedade dos recursos daquela época em relação com os recursos atuais, nós vemos uma silhueta absolutamente desafiadora, né? Uma obra de engenharia de muita audácia, como grandes pontilhões suspensos vários metros do solo, o que basicamente torna da melhor maneira possível o deslizar da estrada de uma forma bastante homogênea, sem muitos altos e baixos. E queira ou não, você pode observar, e nós vamos guardar isso na memória, que os pontilhões, eles acabam favorecendo a preservação da vegetação natural. Por quê? Porque apenas as colunas estão em contato direto com a vegetação, não a estrada em si. Ou seja, não houve um afastamento da fauna, né, e da flora para poder abrir a estrada. Houve sim um afugentamento, mas pode ter sido temporário. É lógico que em algumas partes a rodovia basicamente ela rasga o solo. Então isso não tem como evitar, é natural que isso aconteça em qualquer rodovia. Então é isso que é importante para nós termos um ponto de partida da razão de existir, né, uma área de responsabilidade social e uma área, né, de educação ambiental, né, ligada à empresa concessionária ou a empresas que estão atuando no entorno, né, para poder fazer com que essa estrada sobreviva sem causar muitos transtornos, em que haja um equilíbrio entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É isso que eu quero falar com vocês, particularmente hoje, mas de uma ordem geral, não só da rodovia Anchieta, mas de todas as rodovias que são construídas, pelo menos aqui no Brasil, que tem uma legislação própria para isso. É isso que a gente vai ver.